Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Elias é elevado ao céu. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará ao teu senhor sobre tua cabeça? E ele disse também: Eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas. Pararam de fronte deles, e de longe assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres, e que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, se fará. E sucedeu que iam ele andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu e um redemoinho. Elias entendeu a importante responsabilidade que tinha diante de Israel. Por isso preparou futuros discípulos. Em Gigal, Betel, Jericó, nesses lugares considerados escolas de profeta, jovens eram preparados para servirem a Deus ali. Pequenos grupos de homens eram treinados e encorajados por Elias, que logo ascenderia aos céus. Da mesma forma, a nova geração deve aproveitar as oportunidades para aprender as lições sagradas e a disciplina da fé. Ensina por pessoas mais experientes espiritualmente. Para que um homem de Deus seja formado, ele precisa conviver com aqueles que possuem testemunho de fidelidade e experiência com o Senhor adquirida ao longo da sua jornada na fé. Não te deixarei em Gigal e em Betel e agora em Jericó. Pela terceira vez, Eliseu se recusa a se afastar de Elias. A disposição desse discípulo mostrava que ele valorizava cada aprendizado e que sabia quanto era importante ser fiel ao seu chamado. O sucessor de Elias estava não apenas decidido a renunciar a tudo, mas também determinado a pagar o preço pelo ministério que exigiria. Elias tocou o rio Jordão com a sua capa, e as águas se abriram. Assim também fizeram Moisés com o cajado diante do mar Vermelho, e Josué com a arca da aliança. O mesmo rio pode não estar nesses elementos, mas a fé pautada na palavra de Deus é essa fé unida a uma atitude corajosa que faz o impossível se tornar possível na vida de uma pessoa. Porção dobrada. Elias era servo, obediente, corajoso, fiel e terco, cheio da presença do Altíssimo. O poder divino foi amplamente visto em Israel por meio do ministério deste profeta. Antes de Elias partir, Eliseu, seu discípulo e o sucessor, fez um pedido ousado: receber a porção dobrada da unção do seu mestre. Isto é que ele queria se fazer para o Senhor. Mas que Elias havia sido e feito, ele não almejou benefícios terrenos, pois sabia que para cumprir com êxito sua vocação, teria que ser capacitado espiritualmente. Os israelitas compreendiam bem o pedido de Eliseu,
pois segundo a lei, a porção dupla das posses era reservada apenas aos primogênitos. Esse discípulo demonstrou não apenas interesse pelas questões sagradas e espirituais, mas também perseveraram para desenvolver a sua fé. Apesar de Elias e Eliseu terem personalidade diferente, tinham o mesmo espírito de fé e o propósito de honrar o Deus de Israel. Permanecer todo o tempo ao lado de Elias era condição para garantir a bênção de Eliseu. Um pequeno descuido ou distração colocaria em risco a oportunidade de receber a unção sobre si. Aqueles que desejam receber a salvação e o cumprimento das promessas bíblicas em sua vida devem se manter atentos, perseverantes e fiéis ao lado do Altíssimo. Elias subiu ao céu sem experimentar a morte, e assim como aconteceu com Enoque, o profeta se manteve firme no seu propósito de exortar Israel em relação ao pecado e à idolatria durante toda a sua vida. Elias se dirigiu aos povos e aos reis com autoridade, porque era justo, íntegro e cheio do Espírito Santo. Além disso, permaneceu fiel até o último instante. A direção dada por Deus devemos também viver uma estreita comunhão com o Altíssimo e ter um caráter irrepreensível neste mundo. Então, Eliseu ele tinha um propósito muito profundo de receber aquilo que Elias tinha, de andar com Deus. Ele poderia ter pedido uma casa, né? Um carro da época, ter pedido bens materiais, mas ele colocou e propôs no coração que ele queria a unção dobrada, ele queria algo que viesse da parte de Deus. Não foi diferente de Salomão. Quando Deus pergunta para Salomão, o que é que tu queres que eu te dê? Peça qualquer coisa que eu te dê. E ele disse, eu preciso de sabedoria para lidar com este povo. Então, por isso, hoje, devemos nos atentar às coisas espirituais, buscar o reino de Deus, não coisas materiais, porque essas coisas vão aparecer com o tempo. Mas muitas pessoas focam em quê? Ter uma casa, um carro, dinheiro, poder, status, casamentos, e esquece de buscar aquilo que é importante. Que possamos ser como Eliseu, que poderia ter pedido muitas coisas, né? Mas ele pediu o quê? Unção dobrada. Interessante que Deus é fiel ao pedido de Elias. Quando Elias lá na frente, quando fomos passar a estudar também, fala que quando Eliseu morreu, ele tinha feito 13 milagres e Elias tinha feito 7. Então, se Eliseu morreu e com 13 milagres, então ele não teria recebido unção dobrada, porque para ele receber a unção dobrada tinha que ser 14 milagres. Só que Deus, ele fala na palavra dele, ainda que esteja morto, viverá. Ele morreu ali, né, Eliseu, e quando iam levar o corpo de Eliseu, os ossos de Eliseu, vem um defunto que toca nos ossos de Eliseu, e esse defunto ressuscita. Então, a Bíblia registra 14 milagres de Eliseu. Até na morte de Eliseu, Eliseu fez milagre. Que possamos ser cheios do poder de Deus, cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus, para que Deus nos use, para que possamos ter unção dobrada, que possamos fazer obras maiores, a qual Jesus Cristo fez. Por isso, você que chegou aqui até agora, se gostou desse estudo, falando sobre Eliseu e Elias, clique em gostei, compartilhe o vídeo. Se ainda não é inscrito nesse nosso canal, se inscreva, né? Se inscreva e venha fazer parte desses estudos. Shalom e até o próximo vídeo.